Bom, eu me chamo Kenel Rogers, sou da cidade de Coremas, aqui no sertão paraibano, uma cidade que eu gosto muito e que muito me inspira para o meu trabalho. Pessoal, eu vim de Coremas, lá no interior da Paraíba, no Alto Sertão. Eu sou de uma cidade da Paraíba chamada Coremas. Eu vim de uma cidade do Brasil chamada Coremas. Sou Kenel, sou de Coremas. Trabalho com audiovisual, cinema, realização cinematográfica. Durante a minha infância era muito engraçado, porque eu já levava o cinema a sério, né? Mesmo sem saber o que era ser diretor, o que era dirigir. E a gente ia, criava a história, eu criava a história, escrevia a história e chamava os amigos para interpretar. Nessas brincadeiras a gente gravou alguns filmes, né? Geralmente esses filmes eram baseados em filmes de terror, de Hollywood, filmes blockbusters, coisas que a gente consumia na televisão e nem no cinema a gente ia, na verdade. Porque Coremas é uma cidade muito pequena, né? Então, nos anos 90 a gente brincava com a câmera, mas sem nenhuma pretensão, assim, né? Eu já sabia que era aquilo que me dava alegria, que me dava felicidade, e eu sempre repetia aquela brincadeira. No ano de 2007, 2008, por aí, aqui em Coremas, veio uma oficina chamada Viação Paraíba, né, a partir do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, coordenado pelo cineasta Torquato Joel. E nessa oficina eu entendi que, de fato, o cinema era algo possível. Acho que a partir desse projeto a minha vida mudou completamente. Quando o Viação Paraíba chegou em Coremas, eu fiquei muito encantado, porque aí eu descobri filmes que eu jamais tinha visto em lugar nenhum, né? Que eram filmes brasileiros, filmes do mundo inteiro, inclusive filmes aqui da Paraíba e principalmente eles. Então eu passei a entender que o cinema é um retrato do que a gente quer falar. E pode parecer clichê isso, mas a gente reconhecer isso e começar a fazer isso é muito transformador. Nossas histórias, elas estão aí, né, em todas as partes, então ninguém melhor que nós para contarmos da nossa própria história. A partir disso eu comecei a ser monitor do Viação Paraíba, então eu comecei a viajar outras cidades da Paraíba, a convite do pessoal do Viação, também sendo monitor dessa oficina. A gente foi para mais de 20 cidades. A gente circula no interior do estado, divulgando cinema, divulgando audiovisual. Muitas experiências, conheci muitas pessoas, me formou muito assim quanto artista, né? Quanto uma pessoa que quer fazer e viver de cinema. E aí com essas experiências do Viação, eu escrevi um projeto para um edital que abriu em 2009, chamado Microprojetos Mais Cultura para o Semiárido. Então a partir disso eu fiz um filme chamado Travessia, né? Esse filme foi muito simbólico, assim, porque foi o meu primeiro filme que eu considero assim, depois dessa formação em cinema, depois de entender o cinema quanto uma arte que é para retratar a humanidade, né, para falar das nossas histórias, dos nossos sonhos, nossas angústias. Então foi o meu primeiro filme. E aí na ideia do meu primeiro filme, eu pensei, pô, eu vou fazer um filme sobre o quê, né? O que é que me cerca? O que é que minha cidade oferece? Quais são as histórias que eu posso contar? Minha cidade tem um açude muito grande. Tem um dos maiores açudes do Brasil, já foi por muitos anos o maior do país. E a partir disso eu tive a ideia de procurar quem eram as pessoas que moravam à margem desse açude, né? É um manancial de água, um sertão abençoado e maravilhoso, com muita água, muita abundância e muito bonito de se ver. Então é um filme de muita fotografia, que conta a história de pessoas que retratam um pouco de gerações da minha cidade e que conta de uma forma contemplativa, né? E aí Travessia começou a girar os festivais do Brasil. Eu sem entender muita coisa assim, né? Começaram os festivais locais aqui da Paraíba e tal, depois festivais nacionais de outros estados e depois ganhou o mundo. Passou, eu acho que mais de 10 países o Travessia e eu ficava muito sem entender o que era aquilo, que importância tinha aquilo, sabe? Assim, não só para mim, como ser individual, mas para minha cidade, para as pessoas que estavam ali retratadas, para outros estudantes, para outras pessoas que pudessem se inspirar naquilo. Então, quem diria que uma cidade do interior do Brasil, no Alto Sertão, iria ter um filme, né, que se passa na grandiosidade de seu açude, com pessoas que as pessoas veem no cotidiano. Em 2011, nós tivemos a ideia de lançar o primeiro Curta Coremas, o Festival de Cinema de Coremas. E foi muito legal porque a gente recebeu muita gente da Paraíba, até pessoas de outros estados também. A gente lançou os filmes para a cidade inteira e esse festival começou a se consolidar como um dos festivais mais importantes da Paraíba, né? O Curta Coremas surgiu em 2011 e teve atividades de oficinas, formações, lançamentos de filme, muita coisa aconteceu, shows. Era um evento de muito conhecimento e juntava cinema com diversão, com dança, com teatro, com música. Era uma festividade muito bonita
que teve um tempo sem apoio, né? 2016 a gente parou, mas devido às dificuldades financeiras, o devido apoio, né? Tanto dos municípios quanto do estado, quanto federal, a Paraíba é um lugar com muitas dificuldades de edital. Nesses 6 anos, dessas 6 edições, muitas pessoas foram influenciadas, né? A entender mais da arte, pessoas ficaram mais sensibilizadas, a gente ocupou as escolas, a gente levou muitos estudantes para ver cinema pela primeira vez, arte, a gente levou discussão, poesia para as escolas, muitas oficinas, fizemos filmes, então é uma coisa que muito me alegra, porque quando eu falo do Curta Coremas, eu falo de uma vertente que se abriu através da arte, que chegou para mim, e isso foi como rio, como travessia, isso passou, né? Isso é corrente. E tem uma peculiaridade muito bonita aqui no nosso estado, que é ter esses festivais de cinema do interior. Então tem o Curta Coremas e tem outros inúmeros festivais que existem, o Cine Congo, na cidade do Congo, tem o Cinema com Farinha em Patos, tem o Cine Paraíso em Juripiranga, tem o Cine City em Nazarezinho, que acontece na zona rural e é incrível. Em 2013 eu fiz um filme chamado Sofia. Foi um filme que foi maturado, que foi reescrito e que foi trabalhado no Projeto Jabre, né? O Projeto Jabre é uma oficina de roteiro que acontece todos os anos, onde eles escolhem cerca de 10 jovens paraibanos que moram nos interiores para escrever um texto e a partir desse texto transformar isso num filme. Através de uma reunião no Hotel Fazenda, geralmente na cidade do Congo, com o apoio do José Dionis, que é um produtor local lá do Congo. E aí, quando se juntam no Projeto Jabre, né, todos saem com seus roteiros prontos. Muitos filmes paraibanos importantes e premiados e que ganharam o mundo foram feitos através desse processo do Jabre. E é um filme que envolveu muita gente da cidade, a gente teve uma grande produção. Eram mais de 30 pessoas assim na produção e foi muito bonito ver as pessoas se engajando e ver as pessoas emocionadas em fazer o filme, assim. Desde a pessoa mais velha que estava passando ali, curiosa para entender o que estava acontecendo, até a produção, até os meus amigos que não tem nada a ver com cinema, mas se juntaram, se uniram para fazer o filme. 2013 foi lançado na 3ª edição do Festival Curta Coremas e o lançamento foi muito emocionante, porque tinha muita gente da cidade. E foi um filme que me surpreendeu mais ainda, porque eu não tinha a mínima noção de onde ia parar, né? Que rodou muito o país inteiro, que foi distribuído pela Mostra de Cinema dos Direitos Humanos na Presidência da República, que me rendeu vários prêmios, assim, que é uma coisa que quando eu falo sobre prêmios não é nem do narciso, né, um prêmio e tal, mas é assim, o que é que esse prêmio representa, né? O que é fazer um filme no sertão, no interior, esse filme ganhar o mundo e trazer um prêmio, né? É a validação por alguém que viu aquilo, que aquilo é bom, que aquilo é interessante, que aquilo é importante. Sofia é um filme que fala muito de amor, de entrega e de partilha, de se colocar no lugar do outro, né? Uma das coisas mais importantes que aconteceram foi a exibição em Brasília, né? No Festival Curta Brasília, que foi um festival onde o governo francês tinha parceria e durante a premiação, Sofia ganhou como melhor filme nacional daquele ano, 2014. O prêmio era ir a Paris exibir o filme na Cinemateca Francesa, que é um dos berços do cinema mundial. A sessão lá foi muito bonita, muito incrível, fui muito bem recebido. Você imagina sair do sertão da Paraíba mais uma vez e ganhar o mundo e ir para Paris, para o berço do cinema, onde a gente já tem tantas referências, já viu tanta coisa bonita, né? Foi muito importante ter passado por isso na vida. Também para entender que o nosso cinema é muito rico, que a gente tem histórias muito incríveis que não ficam à mercê de nada para o cinema europeu, para o cinema norte-americano, para o cinema do mundo inteiro, assim. O cinema da Paraíba ele consegue se expandir e se espalhar pelo mundo inteiro através dos festivais. Nós fomos ainda à Alemanha, e aí dentro de uma faculdade alemã em Bielefeld, a gente exibiu para um grupo de estudantes de uma faculdade que estudava ciências sociais. Estar nesse lugar, né, com a nossa originalidade, com o nosso sertão e representando o Brasil naquele contexto, era muito interessante. A discussão foi muito bacana. A gente estava trazendo um filme que tinha a narrativa da surdez, a narrativa do protagonismo feminino como pauta, né? Apesar de eu ser um homem dirigindo, mas assim, o filme foi muito construído com a atriz, com Joana Marques e com Belinha, com a Sofia, que é de Coremas. Então essa construção coletiva que o cinema nos permite é muito essencial para a gente fazer um filme, escutar as pessoas que estão envolvidas, entender o assunto que a gente está falando, de que forma a gente está contando aquela história. Então essas coisas são essenciais e só se constrói em coletivo.
como é que aquela pessoa, sendo mulher, sendo homem, sendo preto, sendo branco, sendo enfim, como é que aquelas pessoas se sentem representadas e de que forma eu, como diretor, como alguém que está conduzindo aquilo, represento aquelas pessoas. Então isso é muito importante no cinema. Ninguém sabe qual o tamanho e a proporção do filme na vida de cada pessoa, né? É um processo muito individual, a absorção do que você está vendo na tela. Mas eu acho que Sofia conseguiu romper barreiras assim e chegar em lugares que eu jamais pensei. E aí eu escrevi o filme num festival em Los Angeles, o Los Angeles Brazilian Film Festival, em 2015. E o filme foi selecionado. E aí eu fui bater em Hollywood. Bom, pra mim eu acho super legal assim, ir onde quer que eu vá para falar de cinema, para fazer cinema, independente de ser aqui, em Hollywood ou em qualquer lugar perto da minha cidade também. Feliz de estar aqui representando uma galera que faz cinema na guerrilha e faz porque tem histórias bonitas para dizer para o mundo. Foi uma viagem bem bacana assim, para entender que o nosso cinema é muito potente, é tão forte quanto e às vezes até maior, né? Não é só Hollywood que faz um cinema que pode alcançar o mundo inteiro, não, a gente também pode. Cinema do João Pessoa! Eu nunca parei também de estar vinculado às oficinas de cinema e educação e tal, oficinas de linguagem audiovisual. E pela vivência do Viação, pelos lugares que eu passei, pelos festivais que eu frequentei, eu pensei em montar uma oficina. E aí eu montei a oficina Cinemando, que é uma oficina que mistura teoria e prática, né? A gente filma, a gente estuda cinema, a gente vê um cinema, vê referências de cinema, filmes brasileiros, filmes paraibanos, filmes do interior da Paraíba, é uma coisa que é muito, muito legal de trazer para outras pessoas. Inicia o trabalho, já quer gravar e edita, no outro dia está apresentando o trabalho. Isso é muito importante, porque a gente precisa levar esse espírito de produção para os alunos. E aí também essas vivências que eu tive com outras pessoas que eu conheci, né, através do cinema, como é o caso da professora Virginia Galberto. É muito importante e muito satisfatório chegar aqui em Brasília e encontrar o 5º Festival de Curtas da Rede Pública de Ensino. Professores responsáveis por cada uma participando dessas oficinas, adquirindo e trocando saberes, como que eles podem fazer a mesma coisa, a mesma ação ou até uma ação melhorada nas suas salas de aula com os seus estudantes do ensino médio e do ensino fundamental. E na Cinemando foi isso, assim, juntar tudo isso que aconteceu e também continuar estudando, né, continuar lendo sobre cinema, pesquisando. Eu acho que a fonte mais rica de alguém que trabalha com arte é observar as pessoas. Quais são as paixões daquela pessoa? Então é muito bonito assim investigar as pessoas para transformar isso em filme. É tanto que eu tenho uma produtora chamada Gravura Filmes e trabalho contando histórias de pessoas. Então tudo pode se filmar. E a forma que você filma é que muda tudo. Assim. A forma que você filma é que organiza imagem, som, montagem, emoção. E quando isso está junto, acho que dificilmente as pessoas não se sentem tocadas. É o que mais, digamos assim, me instiga a continuar fazendo cinema. Às vezes eu me vejo nos adolescentes, nos jovens, nas pessoas que estão fazendo a oficina, descobrindo o cinema como uma possibilidade de mundo, né? E descobrindo o cinema como uma possibilidade de se expressar, de se libertar de coisas, de se afirmar. Porque o audiovisual é o nosso espelho, né? O cinema tem uma potência e uma força tão grande de fazer com que as pessoas se emocionem e pensem sobre o que estão vendo. Então eu levo muitos filmes que têm diversas temáticas, né? Do respeito aos direitos humanos, que fazem com que a gente olhe para o outro com mais respeito, com mais compaixão. A forma mais lúdica, mais, eu acho que efetiva de educar, na minha opinião, é a arte. Então tudo que você faz com arte é mais fácil de ser aprendido. E na Cinemando, na cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, durante o Festival de Cinema de Gostoso, eu encontrei um personagem incrível, que é o grande responsável por estar e por fazer nascer o meu terceiro filme, Adri Anderson Barbosa. E Adri Anderson, protagonista do Grande Amor de um Lobo, co-diretor, escreveu o roteiro ficcional junto comigo. O Grande Amor de um Lobo é um filme sobre um filme e sobre um menino. E esse menino é o que representa muitas pessoas assim que estão no início e que estão vendo o cinema como possibilidade. Porque pode ser a história de tanta gente, assim, é um pouco da minha história, um pouco da história dele, um pouco da história de tantas pessoas que já participaram de oficinas, que já fizeram filmes, ou que pensam em fazer filmes, ou que pensam em usar o cinema para alguma coisa. Foi feito num festival de cinema e foi feito com alunos de oficina, então eu fui o único cara de fora da equipe. Todo mundo era da cidade e todo mundo
das oficinas que aconteceram no Festival de São Miguel, inclusive a Cinemando. Foi lançado em São Miguel numa tela imensa, assim, numa praia com, sei lá, quase 2.000 pessoas na faixa de areia, num festival muito bonito. E isso foi inesquecível, assim, principalmente por estar mostrando a história do menino, da mãe, da família dele, assim, e do sonho dele. Me inscrevi novamente no festival lá de Los Angeles e fui de novo para lá. E nessa segunda vez eu fui contar esse relato da oficina, a importância da educação, a importância de mostrar que a arte transforma. Bom, é uma alegria estar aqui no Labrief pela segunda vez, dessa vez trazendo o filme do Rio Grande do Norte, né, feito dentro das oficinas Cinemando, e é uma oficina que eu trabalho lá no Brasil com pessoas de várias idades, e nesse caso foi um grupo de São Miguel do Gostoso, e é uma alegria imensa porque é um filme que fala sobre o desejo e o sonho de fazer cinema. A gente ganhou o prêmio de reconhecimento especial de melhor curta, que foi muito massa. Uma declaração de amor ao cinema, protagonizado por um jovem de periferia do interior do Brasil, é um contador de histórias. Porque o cinema, ele, além de ser cultural e um ditadozinho que diz, pode conseguir seus sonhos no cinema, todo mundo pode. Bom, e nessa coisa de filmar, um dos projetos que a gente fez, rodou junto em Coremas também, eu e Joana Marques, que está no Sofia, foi um clipe de um festival de música lá de São Paulo. Tinha um concurso cultural de que os realizadores ou pessoas do país inteiro poderiam fazer videoclipes para os cantores que estavam se apresentando naquele ano. E aí eu resolvi fazer um videoclipe da música de Martinalha, chamada Chega, gravando com mulheres aqui de Coremas. Então convidei as meninas, mostrei o roteiro, perguntei se elas queriam fazer, se elas topavam, se elas tinham passado por algo parecido. Fiz o clipe do Martinalha e, para nossa surpresa, a Vivo escolheu como o melhor clipe daquele ano. E aí fomos a São Paulo, eu e Joana, recebeu o prêmio lá no Museu da Imagem e do Som. Outra coisa que foi muito legal, assim, de ter passado. A gente foi às escolas e mostrou o videoclipe e deu um grito de chega de violência contra a mulher. Chega de violência. A música dessa canção que ganhou, que eu fui presenteada com o clipe. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, Paraíba, valeu todo mundo. Porque o mais importante desse filme de Martinalha era a questão da denúncia da violência contra a mulher. E aí às vezes me perguntam por que e pra que fazer cinema, né? A gente não consegue viver sem se ver. Eu acho que essa coisa da pandemia aí, por exemplo, mostra muito isso. Quão foi difícil para algumas pessoas estarem sem se relacionar. E quão foi importante a força do audiovisual e do cinema para as pessoas passarem um tempo vendo histórias que elas não viveram ou histórias parecidas com o que elas viveram, ou assistindo coisas que passam no futuro, que se passam no presente. Então, o cinema é o nosso retrato. É a forma que a gente tem para sentir, para falar e para viver, né? Eu acho que o homem só para de fazer cinema se a humanidade for extinta, assim, se não tiver mais ninguém para contar história. Nós somos eternos contadores de história. E quanto mais gente contando histórias, mais gente fazendo cinema, mais gente fazendo filmes, mais essas histórias vão ter mais identidade, né? As pessoas vão se afirmar, vão contar suas próprias histórias, vão fazer história e vão ficar para sempre. Porque o cinema é para sempre e a gente faz um negócio que é filmado hoje, mas se você jogar no mundo, tá aí para sempre. Quem vai é a gente, o cinema fica.